Deus sempre tem uma palavra para um culto como este. Às vezes nós estamos quietos, calados, mas Deus tem uma palavra para o seu coração. Deus tem uma palavra para a sua vida. Bendito seja Deus. Pode ter 3 pessoas aqui. Deus vai ter uma palavra. Deus vai ter uma palavra. Porque Deus não despede ninguém de mãos vazias. Bendito seja Deus. E Deus falando com aquele povo. E aquele povo não deu ouvidos à voz de Deus. Não deu ouvido. E Deus, como Ele é fiel em tudo que Ele fala, Ele havia dito: se vocês me desobedecerem, eu vou tirar vocês dessa terra e vou levar para vocês para uma terra que vocês não conhecem. E vocês serão escravos, serão maltratados, judiados, humilhados. E o povo então foi, irmãos. Pela sua desobediência, Deus permitiu que Nabucodonosor invadisse a cidade de Judá, levasse cativo o povo da terra, bendito seja Deus. E durante esse intervalo que Deus havia dito, que seria de 70 anos o cativeiro, né? Durante esse tempo é que nasce um homem chamado Neemias. Neemias, bendito seja Deus, a Bíblia diz que ele era filho de Acalias. Então eu creio que Neemias, ainda que ele até esse tempo ele não havia estado na terra de Israel, mas eu creio que os pais dele foi contando a história. Meu filho Neemias, Israel é a cidade eleita, Israel é a cidade santa, Israel é a cidade que Deus escolheu, a cidade do grande rei. Bendito seja Deus. Jerusalém é a cidade das promessas, é a cidade que Deus escolheu para colocar o seu nome santo. Bendito seja Deus. E Neemias, ouvindo as histórias do seu pai, bendito seja Deus, eu imagino que mesmo Neemias fora da sua terra, aquelas regalias do mundo daquela época, ele não se sentia um membro daquele reino. Ele sabia muito bem da onde ele tinha vindo. Bendito seja Deus. Nós sabemos da onde temos vindo, irmãos. Nós estamos no mundo, mas Jesus disse: vocês não são do mundo. Aleluia. Estamos nesse momento vivendo um exílio. Um exílio. E Deus fala para mim e para você: você não é deste mundo. Há uma pátria te aguardando, e aí você vai retornar para este lugar ao qual Deus tem preparado para você e para mim, em nome de Jesus. E Neemias, ali ele estava num palácio. A Bíblia diz que ele era copeiro do rei, uma posição de responsabilidade. E ele pergunta para o seu irmão, né, por nome Anani: olha, como vai o povo de Israel? Como vai o povo que ficou lá, o povo que já regressou? Como está aquele povo? E ele recebe uma notícia, irmãos, bendito seja Deus, que quantas vezes nós recebemos notícias e parece que o chão, ele se abre, parece que nós não temos apoio aos nossos pés. E a notícia que Neemias recebe era: olha, Israel está destruído. Os muros da cidade estão queimados, as portas estão destruídas, estão em grande desprezo e zombaria. Bendito seja o nome do Senhor. Neemias, com essa notícia, né, apavorante, porque ele amava aquele povo, ele amava aquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Ele foi orar. Ele foi orar, irmãos. Eu não sei, irmãos, quando você recebe notícia ruim, o que você vai fazer. Mas o primeiro princípio que eu quero destacar para os irmãos aqui nesta noite é que Neemias, diante de uma situação desesperadora, diante de uma situação, irmãos, que não se tinha o que fazer com o braço da carne, ele foi orar, irmãos. Porque nem tudo está perdido quando se pode orar, irmãos. Nem tudo está perdido, irmãos, quando nós podemos dobrar o nosso joelho e buscar a face de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o primeiro princípio, irmãos, é Neemias, ele era um homem de oração. Se você ler o livro de Neemias, irmãos, você vai perceber o seguinte, que Neemias, ele começa o capítulo 1, ele começa orando. No meio do livro tem oração. E no último versículo do livro é uma oração. Então nós vemos que ele é um homem de oração. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, precisamos buscar mais a Deus, irmãos. Precisamos buscar mais a face de Deus. E isso diante de problemas insolúveis. E isso diante de problemas que nós não podemos resolver.
Porque aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, Deus não vai fazer por mim nem por você. Ele vai estender as mãos naquilo que verdadeiramente for impossível. Ele vai estender as mãos naquilo que verdadeiramente, se você disser assim, Deus, até aqui eu vou, mas daqui para lá, Senhor, é somente o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. E Neemias, ele ora, irmãos. E durante 4 meses ele ficou em oração diante de Deus. Note, irmãos, que Neemias, ele era copeiro do rei. Se nós formos meditar, até o lugar que Deus havia colocado Neemias, foi Deus que colocou ele. Foi Deus que colocou ele. Irmão, eu posso dizer com certeza, o lugar que você está foi Deus que te colocou. Foi as mãos de Deus. Nada é por acaso na vida do servo e da serva do Senhor. Tudo que acontece na vida do crente, irmãos, ou Deus permitiu ou Deus mandou. Dá para entender isso, irmãos? Tudo que acontece na vida do crente, ou Deus permitiu ou Deus mandou. Então nós estamos nas mãos do Senhor. E Deus havia colocado Neemias naquela posição diante do rei, copeiro do rei. O copeiro naquela época era uma pessoa de confiança, ele experimentava o vinho para poder oferecer ao rei, porque naquela época tinha muitos envenenamentos, conspirações. Então ele tomava primeiro o vinho e depois ele dava para o rei. E o rei percebe: Neemias, por que o teu rosto está triste? Por que o teu coração está triste se você não está doente? Neemias teme diante daquele homem, porque aquele homem podia matá-lo, porque era uma grande afronta aparecer diante do rei com tristeza no coração. E Neemias, irmãos, ele diz: olha, como eu posso estar feliz, como eu posso estar pleno, se a casa dos meus pais estão destruídos, se os muros da cidade estão destruídos, se tudo está destruído, como rei eu poderei estar alegre? É aqui que começa, irmãos. Quando nós oramos, Deus, ele envia a resposta. Olha a resposta que o rei deu para aquele homem, que é uma resposta de graça, irmãos. Bendito seja Deus. O rei daquela época, para nós entendermos, era a pessoa que podia resolver aquela situação. Era a pessoa que podia enviar homens para construir aquela cidade. Quero dizer para você nesta noite, irmãos, você está diante do rei. E o rei é aquele que pode resolver o teu problema. O rei é aquele que pode reconstruir a sua vida, reconstruir a sua casa. Bendito seja o nome do Senhor. E o rei pergunta: olha, Neemias, então diante disso, o que você me pede? O que me pede nesta noite, igreja? Para Deus, o que você pede nesta noite? O que você pede para o Senhor para que Ele possa fazer por você? Bendito seja Deus. E Neemias, como ele era um homem de oração, ele não tinha muito tempo para pensar, ele ora em espírito e ele pede as coisas necessárias. E o rei envia ele com madeira, com tudo que era necessário para construir a cidade de Jerusalém. Bendito seja o nome do Senhor. Você tem que crer, irmãos. Você está saindo aqui nesta noite com tudo que você precisa. Porque, você tem tudo que você precisa para reconstruir tua casa. Você tem tudo que você precisa para reconstruir sua vida, seu casamento. Bendito seja o nome do Senhor. E Neemias, ele parte com aquela comitiva para reconstruir os muros que estavam caídos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Neemias, então, ele anima aquele povo, irmãos. E ele diz: olha, vamos reconstruir a cidade, porque nós estamos em miséria, estamos em opróbrio, estamos em zombaria, mas vamos sair desta miséria, vamos sair desse desprezo, vamos sair desta situação. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E aquele povo estende a mão para trabalhar e reedificar os muros de Jerusalém. Mas olha, quando Deus coloca um propósito no seu coração, que eu creio que todos aqui têm um propósito no coração, temos que saber, irmãos, nós não devemos aguardar que tudo vai ser mil maravilhas, que tudo vai ser fácil, apesar de nós estarmos orando, porque nós vemos que a reconstrução da cidade gerou ódio nos inimigos. A reconstrução daquela cidade, irmãos, gerou ódio nos inimigos que estavam ao redor, irmãos.
O propósito que você tem gera ódio no coração de Satanás. Aquilo que nós estamos buscando gera ódio no coração do inimigo. Aquela pessoa que você está orando gera ódio no coração do inimigo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E o inimigo, ele vem com suas afrontas e dizendo: olha, você vai reconstruir esses muros? Esses muros demorou 4 anos para ser erguido. É impossível. Não vai adiante. Não compensa. Você não vai conseguir. Você não pode, você é pequeno, você é derrotado. Bendito seja Deus. Aquelas palavras de maldição vindo sobre aquele povo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Mas eu quero dizer, irmãos, o Deus que toma o propósito na mão está aqui. Que apesar das afrontas, que apesar das palavras de maldição, que apesar do inimigo estar falando que você não vai conseguir, está falando que não pode, que não vai acontecer, eu quero dizer, o propósito está no coração, não é seu. José sonhou sonhos, mas os sonhos não eram de José, o sonho era de Deus. Então esse propósito é de Deus para a sua vida. Se você quer salvar um ente querido, irmãos, Deus, é de Deus esse propósito. Se você está orando por uma cura, irmãos, creia. Bendito seja o nome do Senhor. Se você está orando para ser batizado com o Espírito Santo, esse propósito não é seu, esse propósito é de Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Só que os olhos desse homem, Neemias, irmãos, ele estava fitados no Senhor, irmãos. A pergunta para você nesta noite: aonde está fitado os teus olhos? Onde está fitado os teus olhos? Bendito seja Deus. Porque a resposta de Neemias para aquele homem foi: olha, quem vai fazer eu prosperar não vai ser meu braço, não. Quem vai me fazer conseguir alcançar esse projeto vai ser o meu Deus. Glória a Deus. Deus que vai fazer com que eu alcance este propósito. Deus vai fazer com que eu prospere nos meus caminhos. Bendito seja o nome do Senhor. Então olhe para o Senhor nesta noite. Olhe para Deus. Porque tem muitos crentes, irmãos, que diante desses momentos, o Satanás bate o pé, como aquele Golias que amedrontou um exército inteiro. Os crentes ficam olhando para o lado. Olha o tamanho do escudo dele. Olha o tamanho da espada dele. Quantos quilos deve pesar essa espada? Olha que vento forte. Olha que redemoinho forte. Bendito seja Deus. Olha que mar tão grande. É impossível. E eles ficaram olhando somente para o lado, para o lado, para o lado, irmãos. Mas Deus quer que você faça assim, olha. Olha o tamanho do meu Deus. Olha o tamanho do Deus que eu sirvo. Ele é o Criador. Ele que me chamou. Ele que me chamou. Ele que tem um projeto na minha vida. Olha quão excelso e maravilhoso é o meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então olhe para Deus nesta noite. Irmãos, para encerrar, outra característica que eu vejo na vida de Neemias. Neemias era um homem vigilante. Ele era um homem vigilante. E eu pergunto para você: você tem orado muito? Tem? Mas você tem vigiado? Sabia que se você orar 24 horas por dia e você não vigiar, você corre o risco de perder toda a sua oração. Toda a sua oração. Com aquelas afrontas que aquele povo estava sofrendo, o que Neemias fez, sabe o que ele fez? Ele colocou guardas para rodear a cidade. Porque a qualquer momento o inimigo poderia invadir aquela cidade. Então, irmãos, coloque guardas. Coloque guardas na sua casa. Coloque guardas na sua família. Eu digo isso de modo figurado. Deus está dizendo: vigia lá na tua casa. Vigia lá no teu trabalho. Vigia aqui na igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Aqueles homens, enquanto eles iam beber água, eles estavam armados. Eles iam se alimentar,
eles estavam armados. Eles iam trabalhar, numa mão eles tinham a ferramenta, mas na outra mão eles estavam armados. Eu pergunto, você está armado aqui nesta noite? Bendito seja o nome do Senhor. Ande armado lá na sua casa. Ande armado lá no seu trabalho. Ande armado, irmãos, porque a Bíblia diz que o diabo, vosso adversário, ele anda ao vosso derredor e ele busca alguém para poder tragar. Bendito seja Deus. Jesus disse que nós devemos orar, mas também devemos vigiar. Vigiarmos. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, esta é a mensagem que o Senhor colocou em meu coração para trazer aqui para os irmãos. Apesar das afrontas, aquele povo não parou de fazer a obra. Não pare de fazer a obra, irmãos. Não pare de fazer a obra. Porque apesar de ser tão difícil, aquela obra foi construída em 52 dias. Aqueles muros. Uma obra, irmãos, que demoraria 4 anos para ser reconstruída. Mas como quem estava naquele propósito era Deus. Aquela obra foi consumada, não foi, irmão, foi sobrenatural. Foi algo poderoso, irmãos, que estava movendo aquele povo. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Então, os irmãos possam meditar nesta palavra nesta noite.